Eu hoje quero falar sobre um tema que pode parecer estranho. Pode parecer um pouco estranho, mas eu acredito que está no coração de Deus. Não é? E eu convido-vos a abrir no Evangelho, a Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 10 e 11. Fala dos pastores, aliás dos magos, fala dos magos e diz: e vendo eles a estrela, alegraram-se muito, alegraram-se com grande alegria, e eu sublinho grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Grande alegria. Os magos tinham vindo do Oriente, aqueles sábios, aqueles astrónomos, tinham vindo do Oriente à procura do sentido para aquela estrela. Eles queriam compreender o sentido daquela estrela. É a mesma expectativa que têm os cientistas hoje, quando não compreendem o fenómeno. Eles estudam, eles testam, eles fazem ensaios, eles fazem experiências, eles esgatanham-se todos para tentar descobrir o que é que aquilo significa. Ou porque é que é assim. Este é o espírito da chamada curiosidade científica. E é assim que a ciência avança. Foi assim que se descobriu muita coisa na medicina, que hoje nós beneficiamos, e em muitas áreas do saber, dos saberes, das quais nós hoje beneficiamos. Então, essa curiosidade, ela estava nos sábios do Oriente, nos astrónomos, chamam magos não sei porquê, e reis também não sei porquê, mas eram astrónomos, eram pessoas que se dedicavam, naturalmente eram pessoas ricas, os pobres não tinham dinheiro para essas loucuras, não é? Mas eles construíam telescópios, digamos assim, artesanais, para tentar ver os céus, mais ou menos como é que funcionavam as estrelas, etc. Porque houve sempre uma curiosidade do homem de saber como é que o universo funciona. E se os irmãos querem saber, séculos mais tarde, nós vamos encontrar um conjunto de cientistas que eram cristãos e que queriam saber como é que funcionava o mundo em pormenor. Para quê? Com o único objetivo, glorificar a Deus. Este era o propósito deles. Para eles compreenderem, eles compreendiam que o mundo, havia uma perfeição, uma dinâmica de perfeição no mundo, mas queriam entender como é que as coisas funcionavam, como é que as plantas germinavam, como é que as estrelas se organizavam, como é que o espaço funcionava, como é que as coisas eram, para poder glorificar a Deus pela sua criação. E então diz que eles vieram à procura do sentido daquela estrela e encontraram a estrela sobre Belém, viram um menino, porque dizia-se que naquela altura, quando uma estrela daquele calibre, daquele tipo, tão especial, surgia nos céus, que era raríssimo, ela anunciava o nascimento de um rei. E eles vieram à procura desse rei. E como já sabemos, foram ter com Herodes. Herodes disse: vão lá à procura, quando encontrarem, digam. Porque ele queria saber quem era a criança, para depois o matar, e porque não queria que o seu trono, o rei Herodes, o rei da Judeia, fosse posto em causa. E mais tarde, porque os sábios do Oriente foram para a sua terra por outro caminho, já não voltaram a Jerusalém, depois de Belém, de encontrarem um menino. Então ele, irado, mandou matar as crianças todas em Belém, de 2 anos para baixo, que é para ver se conseguia limpar a coisa. Acontece que eles ficaram com grande alegria. Podíamos dizer até com algum entusiasmo, não é? Quando perceberam, finalmente nós viemos não sei quantos quilómetros de longe, passar frio, calor, dificuldades, não sei, para chegar aqui, viemos na incerteza e afinal esta estrela tinha um sentido, não é? Afinal esta estrela, encontramos agora um menino e eles ficaram satisfeitos. Tão satisfeitos como um cientista quando descobre como é que funciona alguma coisa, quando descobre uma substância qualquer que pode mudar o curso da saúde, da humanidade, ou qualquer coisa que pode ser muito importante para nós. Eles ficaram com grande alegria. E eu acredito que esta alegria podemos chamá-la entusiasmo.
E a fé em Deus só pode ser mantida com entusiasmo. Eu acredito. O que é que significa esta palavra? Entusiasmo, do grego, enteos. Literalmente quer dizer em Deus. Enteos, em Deus. E, portanto, originalmente esta palavra significava, nos tempos do politeísmo, uma inspiração ou possessão por uma entidade divina ou pela presença de Deus. Então, quem está entusiasmado quer dizer que está em Deus. Estão a ver, nós usamos uma expressão, passou a ser corriqueira, como acontece com muitas expressões, perdeu o seu sentido original, mas eu acho que vale a pena recuperar, ou pelo menos refletir no sentido original desta palavra. Eu vou dar aqui 2 ou 3 exemplos de cenas bíblicas de entusiasmo. Quando o povo passou o Mar Vermelho, depois daquela perseguição dos egípcios, com o exército egípcio no seu encalço, quando eles estavam alguns a pensar que iam morrer ali na praia, e de repente Deus abre as águas, e eles passam para a península do Sinai a pé enxuto, e depois vêm os carros também, os cavaleiros do faraó, por trás deles para tentar, porque o faraó arrependeu-se de ter libertado o povo, e agora queria-os massacrar. Então as águas se fecharam e apareceram os carros e os cavaleiros egípcios. Então o povo já tinha passado, o povo hebreu já tinha passado para outra margem, já estava a salvo, quando o mar se fechou novamente. E diz a Bíblia que houve um grande entusiasmo. Não usa a palavra entusiasmo, que é uma palavra que surge mais tardiamente, mas o sentido é esse, um grande entusiasmo. O que é que fizeram Miriam e as mulheres? Elas agarraram os pandeiros e começaram a cantar e a dançar e fizeram ali uma festa, a cantar e a dançar e a tocar pandeiro, por causa da libertação que o Senhor tinha dado ao seu povo. Um povo que tinha estado 400 anos escravizado no Egito, aliás, não escravizado durante 400 anos, mas nos últimos tempos, debaixo de escravidão, trabalhos forçados, sem esperança e a viver de forma desesperada. Aqui temos uma cena bíblica de entusiasmo, não é? Se calhar se acontecesse connosco, nós também pulávamos, saltávamos, gritávamos, fazíamos alguma coisa, porque é isso que nos faz, o entusiasmo é isso, é qualquer coisa que nos faz saltar a mola, qualquer coisa que nos faz ficar empolgados, ficar agradecidos, ficar esfuziantes, alegres, de grande alegria. Outro episódio passou-se com o rei Davi. Eles estavam em luta com os filisteus. Os filisteus tinham levado a melhor e roubaram a arca. E levaram a arca do Senhor, a arca representa a presença de Deus, ou representava naquela altura, e levaram a arca para a Filisteia. E eles, os israelitas, o que é que eles podiam fazer? Mas não conseguiram recuperar a arca. Mas Deus recuperou para eles. Ou seja, os filisteus levaram a arca lá para o templo do seu Deus, do Deus Dagon, né, o seu Deus, e puseram lá a arca. E acontece no dia seguinte, quando eles foram lá, a arca estava com os braços cortados, e depois no dia seguinte estava com a cabeça cortada no chão, e eles viram, espera aí, está aqui qualquer coisa sobrenatural. O melhor é ir devolver a arca. E foi isso que eles fizeram. Os bons dos filisteus agarraram na arca e levaram-na até à fronteira e entregaram-na aos israelitas. Então Davi e os seus homens foram buscar a arca à fronteira e trouxeram-na até Jerusalém. Eles estavam felicíssimos porque a arca representava a presença de Deus, estava novamente no meio do povo. Deus estava novamente no meio do seu povo. Então ele começou a dançar, ele começou a saltar, acredito que ele começou a gritar, porque ele tinha recuperado a presença do Senhor, a arca que representa a presença do Senhor. E ele saltou, e aquilo foi uma festa. Foi uma festa em Jerusalém. Se o rei saltou e dançou, imagina o povo. O que é que eles não foram fazer? Eles foram fazer o mesmo atrás. No entanto, a sua mulher estava a ver da janela e ela não gostou de ver o rei, o senhor rei, Sua Excelência o rei, naqueles propósitos. Já vamos lá. Um terceiro exemplo de entusiasmo. Quando Pedro, Tiago e João subiram
com Jesus ao Monte da Transfiguração, eles tiveram uma experiência inaudita, uma experiência inefável, uma experiência que eles não poderiam sequer contar. Eu sei que a coisa foi de tal ordem, de tal maneira, que eles disseram: olha, Senhor, vamos fazer aqui umas tendas, uma para nós, outra para Moisés, outra para Elias. Moisés representava a lei, Elias os profetas. E então, digamos, no alto do Monte da Transfiguração, vamos fazer aquilo. Vamos aqui, estamos mesmo bem aqui, estamos de maravilha, estamos aqui no quentinho, que bom. E Jesus frustrou-lhes os planos, porque Jesus às vezes faz-nos sair da nossa zona de conforto. E se você quer ser uma pessoa de entusiasmo em Deus, tem que sair da sua zona de conforto por vezes. Deus leva-o a sair da sua zona de conforto e confiar nele. Amém? Amém. Então, eles estavam entusiasmados. Mas estavam entusiasmados, digamos, de uma maneira que eles queriam ficar ali, queriam permanecer ali. Não. Olha, a gente veio ao culto ao domingo, não vimos à igreja, porque a igreja somos nós, mas vimos ao culto ao domingo, e alguns se calhar pensam: isto ia haver culto todos os dias, era tão bom estar aqui, fazíamos aqui uma tenda, dormíamos aqui e tudo. Não é esse o propósito de Deus, lamento dizer. O propósito de Deus é que você leve aquilo que você ganhou aqui, leve lá para fora e contagie os outros com a presença de Jesus. Todavia, o entusiasmo de Miriam, depois de passarem o Mar Vermelho, e levou as mulheres com ela naquele grande entusiasmo a cantar, a dançar, a tocar pandeiro, a fazer música, não impediu esse entusiasmo, não impediu os tempos difíceis que vieram nos 40 anos que seguiram. Porque o povo passou 40 anos no deserto por causa da sua murmuração e por causa da sua incredulidade. E aquela geração pereceu no Sinai. Não chegou a entrar na terra da promessa. Portanto, o entusiasmo não é tudo, mas é importante. Assim como com Davi, o facto de ele estar tão contente pela presença de Deus, ter recuperado a arca do Senhor para estar em Jerusalém, ainda assim, isso não impediu a crítica contundente e imediata da sua mulher, Mical. E sabe o que aconteceu? Mical nunca teve filhos. Quem não se entusiasma em Deus, dificilmente gera alguma coisa espiritualmente. Amém? Ela nunca teve filhos, porque ela criticou asperamente o marido. E o entusiasmo de Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração também não impediu que se sentissem impotentes para depois libertar um homem possesso logo a seguir. O Evangelho conta-nos que logo a seguir eles defrontam-se com um homem possesso e eles não conseguiram libertá-lo. Então o entusiasmo é bom, mas não chega. E eu gostaria de fazer um upgrade, de ir um bocadinho mais acima e dizer: mais do que entusiasmados, nós devemos ser em Deus extravagantes. Extravagantes, é isso mesmo. Não na nossa personalidade, necessariamente, cada um tem a sua, cada um é como é, mas nas coisas da fé, na vida da fé. Sermos extravagantes na vida da fé. E o que é uma fé extravagante? Será que Jesus foi um homem extravagante? Será que foi, não foi? Eu acredito que foi. E vou mostrar porque é que acredito que foi, que Jesus era extravagante. Ele, no início do seu ministério público, começou por operar um milagre extravagante. O primeiro milagre que ele fez foi extravagante. Foi transformar água em vinho lá nas bodas de Caná da Galileia. Mas vinho em quantidade e vinho de qualidade. Diz a palavra de Deus que eram 6 talhas de água, cheias de água, preparadas para o ritual da purificação dos judeus. Porque eles lavavam o rosto, lavavam as mãos, etc. Isto era um ritual religioso. E, portanto, estavam ali aquelas 6 talhas. Você faz ideia quanto é que aquilo dava? Eram 180 a 120 litros cada uma. Portanto, grosso modo, vamos dizer 700 litros. E Jesus chegou ali quando o mestre de cerimónias do casamento, e atenção que aqueles casamentos não eram um dia, como nós, era uma semana pelo menos. E depois aquilo eram muitos irmãos, quer dizer, muitos primos, muitos tios, aquilo uma família muito grande, tinha que se alimentar aquela gente toda, com comida e bebida. E o facto é que o vinho acabou. A certa altura o vinho acabou. E sabe que o vinho representa a alegria. E a alegria natural das pessoas, por vezes, acaba.
E as pessoas andam por aí à procura de alegria de uma maneira artificial, a fazer coisas que lhe dão algum prazer, mas essa alegria por vezes acaba. Mas Deus tem uma alegria melhor e maior para nos dar. Ele quer dar vida e vida com abundância. Ele é extravagante. Ele fez um milagre extravagante. Então ele, quando foram ter com ele, o mestre de cerimónias foi ter com Maria. Maria disse: isso não é nada comigo, é ele. E portanto, aqueles que são marianos, adeptos do culto de Maria, deviam pensar nisto. Espera aí, Maria não manda nada. Ela encaminhou para Jesus. É o que ela faz. É o que ela fez. E portanto nós temos que ir, é à fonte. Temos que ir a Jesus. E quando foram falar do assunto, ele chegou: o que é que há aí? O que é que temos aí? Temos aqui 700 litros de água. E Jesus transformou água em vinho. E o mestre de cerimónias ficou admirado porque provou, foi provar, ele provava tudo, não é? Antes, e viu que o vinho era muito melhor do que o que está. Então, mas normal, isto é estranho. Ele não sabia bem o que tinha acontecido, mas é estranho. Então, normalmente, dá-se o vinho melhor e depois, quando o pessoal já está farto de estar aqui não sei quantos dias, então é que se dá o vinho mais rasca. Aqui vocês fizeram ao contrário, deram o vinho pior e agora o melhor para o fim. Aquilo que Deus dá é sempre melhor. Em quantidade e em qualidade. Às vezes, ainda há pessoas que acham que os crentes não podem beber vinho. Mas é outra pregação. Jesus prometeu uma alegria extravagante. Já disse que o vinho, essa alegria é simbolizada pelo vinho no Antigo Testamento e também no Novo. E, portanto, digamos, o vinho excelente, e ele desvalorizou o legalismo religioso. Salomão dizia lá em Cantares: vinho delicioso que desliza suavemente, acariciando e escorrendo pelos seus lábios e dentes. Há pessoas que só bebem Coca-Cola. Depois chegam ao fim da vida, à idade adulta, à terceira idade, e assim estão aflitos porque aquilo só tem veneno, não é? E refrigerantes e não sei o quê. Mais vale beber água. Ou então vinho, que seja bom, não é? Então, Jesus promoveu uma alegria extravagante. E não sei se vocês já estão convencidos que ela é extravagante, mas vamos lá chegar. Jesus manifestou uma graça extravagante na multiplicação dos pães. O que é que ele fez no final? Mandou recolher os restos do pão. 12 cestos cheios. Porquê é que ele mandou fazer isto? Nós podemos pensar em muitas possibilidades. A multidão já estava saciada, não é? Lá em João 6 temos este relato, mas esta abundância de Deus, de forma que a multidão fica saciada e ainda sobeja a provisão de Deus, representa a sua graça extravagante. Amém? Graça extravagante, vida abundante, graça extravagante, onde existe abundância, mas não existe desperdício. Ele mandou recolher os restos. Eu posso-me pôr aqui a imaginar o que é que ele fez com aquilo. Pode ter sido levado para Jerusalém e dar aos pobres. Nós estávamos em tempos, quando havia tanta miséria, em tempos de deitar fora as coisas. E a graça de Deus nunca é lançada ao chão. Lembra-se da história da viúva, que tinha apenas um bocadinho de azeite no fundo de uma garrafa? E o profeta disse: olha, vai, pede às tuas vizinhas tudo que seja vasilhas vazias. E depois despeja. E ela já não tinha quase nada para comer e para dar ao filho. Então ela foi chamar as vizinhas, pedir vasilhas vazias e trouxe. E começou a despejar a garrafa. E despejou e encheu uma. Isso é curioso. Parecia-me só que tinha aqui um bocadinho, afinal já encheu aqui uma vasilha. Que vai outra. E encheu outra. E pá, como é que é? Ela começou a ver, espera aí, há qualquer coisa sobrenatural. Sabe quando é que o azeite terminou na botija, na garrafa que ela tinha? Quando não havia mais vasilhas vazias. A graça de Deus não cai no chão. A graça de Deus não se desperdiça. A graça de Deus está disponível quando há vasilhas vazias para receber. Se nós temos o nosso coração aberto para receber aquilo que Deus dá, então Deus dá. Quando nós temos o nosso coração fechado, Ele não deita a sua graça ao chão. Graça extravagante. Graça extravagante. Jesus conferiu-nos uma vida extravagante. Vamos agora à Betânia.
Estamos a fazer um passeio, não sei se já repararam. Vamos a Betânia, uma aldeia que ficava muito próxima de Jerusalém, onde vivia Marta, Maria e João, aquela família. Eles estavam, enfim, numa refeição, e a certa altura Maria foi buscar um frasco de nardo puríssimo, ou seja, perfume caríssimo. Era as suas economias. As pessoas, não sei como é que as pessoas fazem, vocês fazem para guardar as vossas economias. Agora faz nos bancos, não é? Mas antigamente, no norte do Minho, elas compravam cordões de ouro, não é? Por isso é que elas apareciam todas lá em Viana do Castelo, com aqueles cordões todos ao peito. Havia várias maneiras de investir as suas economias, guardar as suas economias. E neste caso, Maria tinha lá umas economias. Para uma doença, para uma coisa qualquer que surgisse, ela podia vender aquilo, dava um bom dinheiro. Por isso é que o Judas Iscariotes ficou de olho naquilo. Que pena! Podia-se ter vendido e dado aos pobres. Ele queria que viesse o dinheiro para a bolsa, que é para ele ir desviando, como ele fazia, não é? Então Maria guardou aquilo. Conta-se que em Jericó havia uma indústria de perfumaria muito forte, naqueles tempos, nos dias de Jesus. Ela tinha aquilo guardado, ela foi buscar e dizer: o mestre merece o melhor. E ela teve uma atitude extravagante, aos olhos das pessoas que estavam à volta. Uma atitude extravagante. E então abriu o vaso e ungiu os seus pés, e diz que aquele perfume encheu toda a casa. Olha que coisa fantástica. E este perfume, este odor extravagante, neste ambiente que se tornou um ambiente extravagante, fala-nos de uma vida extravagante. Quando Jesus está presente, a sua extravagância está presente. A sua plenitude, a sua abundância está presente. Quando Jesus está presente. Amém? Mas Jesus propôs uma ética extravagante. Vamos agora ao Sermão do Monte. Jesus está a falar no início do seu ministério para uma série de curiosos, para os seus discípulos, e ele fala-lhes de um tipo de vida, de um modo de vida completamente ao contrário daquilo que era o habitual naqueles dias, daquilo que era hábito entre os judeus. Havia um grande ressentimento dos judeus contra os romanos. Havia muitos que eram sicários, eram pessoas que eram uma espécie de terroristas judeus, que traziam sempre uma adaga escondida debaixo da túnica, e se apanhassem um soldado a jeito e pudessem cravar nas costas o punhal, eles faziam. E um grande ressentimento. Eles não gostavam de pagar impostos aos romanos. Eles se pudessem, matavam os romanos todos. Eles revoltaram-se várias vezes contra o poder romano. E eis que Jesus chega e diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Vocês vão ver o texto ali. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito não é atrasados mentais, atenção. Pobres de espírito é humildes. Bem-aventurados os humildes. As pessoas que não complicam as coisas. As pessoas são simples. Não fazem muitas ondas. Porque deles é o reino dos céus. Não era isso que era o normal em Israel. Em Israel as pessoas, vemos pelos fariseus, por exemplo, pelos saduceus, por outros, eles recaminavam, eles estavam sempre. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chorar para um judeu naquela altura é uma coisa que não era aceita, não era considerado uma coisa nobre. E ainda hoje há pessoas que dizem: os homens não choram. Porquê? Porque os homens não são feitos de carne e osso, são feitos de materiais, são biónicos, não é? São feitos de materiais, são robôs, uma espécie de robôs, então não está previsto terem lágrimas. Isso é um disparate. Os homens choram como as mulheres choram, como as crianças choram, como os idosos choram, quando têm que chorar, e riem quando têm que rir. Jesus riu quando teve que rir, chorou quando teve que chorar, porque era um ser humano completo, como nós somos seres humanos completos também. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ai, os mansos? Então, este suposto profeta, Jesus de Nazaré, está a dizer para nós sermos mansos quando temos os romanos aqui em cima de nós. Não podemos ser mansos. Nós temos é que tramar-lhes a vida o mais possível. Não é? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E esta mensagem
Também a gente tem fome e sede de justiça. Se a gente pudesse correr com os romanos daqui para fora, mas somos felizes porque temos fome e sede de justiça? Não, nós somos profundamente infelizes. Porque não temos justiça, somos infelizes. Não, são felizes, são bem-aventurados. Porquê? Porque eles são fartos. Reparem que há sempre aqui uma promessa de Deus. Deus tem sempre alguma coisa melhor. Deus tem sempre uma resposta para as nossas inquietações. Deus tem sempre uma resposta para as nossas dificuldades. Deus tem sempre uma resposta para o nosso sofrimento. Deus tem sempre uma resposta para a nossa luta. Amém? Porque somos mais do que vencedores por Ele. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isto é outra coisa que soava como chinês aos seus ouvidos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ai, os fariseus, que andavam a devassar as casas das viúvas e faziam 30 por uma linha, e estavam à porta e não entravam nem deixavam entrar, com quem Jesus bateu de frente tantas vezes. Misericordiosos. Nós não somos chamados para ser misericordiosos. Mentalidades dos fariseus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus por aí fora. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Pacificadores não é pacifistas, hein? Pacificadores é aqueles que constroem a paz. São aqueles que constroem pontes. Aqueles que criam condições para a paz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque Deus é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tudo conceitos contracorrentes no judaísmo do segundo templo, ou seja, naquela época, em Israel daquela época. Tudo conceitos contracorrentes, tudo contra aquilo que era hábito neles, aquilo que era a mentalidade deles. Então, eu chamo este texto a filosofia do reino de Deus. Ele vem anunciar uma nova filosofia, uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver, uma nova forma de sentir, uma nova forma de agir e uma nova forma de falar, que os israelitas, os judeus, não estavam habituados. E finalmente, o próprio Pai revelou um amor extravagante. É que Ele entregou o seu próprio Filho único. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Digam-me lá se isto não é um amor extravagante. Qual era o pai que entregava um filho para que outros vivessem? Não digo ele, o filho, para que outros vivessem. Um amor extravagante. Deus é um Deus extravagante. Jesus é extravagante. Eu volto a dizer, não na personalidade, se cada um tem a sua, mas extravagantes na vida da fé. A forma como nós vivemos a fé. Há pessoas que não passam da cepa torta, porque vivem a fé como se fosse um fardo. Vivem a fé como se fosse uma... também outros é na ótica do... toma lá um chouriço, está cá um porco. Não é? Um bocadinho naquela. Eu vou seguir Jesus para ver se ganho mais com isso. Não é nada disso. Extravagância. Extravagância da fé, na vida da fé, é como você chegar à beira da praia e começa a entrar dentro da água. E enquanto tem pé, está na sua zona de conforto. Maravilha, e tal, está-se bem e tal. A água até não está má toda e tal, estamos bem. Mas aquilo que Deus diz é que você precisa ser uma pessoa íntegros em Deus, uma pessoa entusiasmada e uma pessoa extravagante. Isto é, quando é que começa a extravagância? Quando você se arrisca a sair para fora de pé. Quando você confia em Deus o suficiente para dar mais uns passos, para seguir um pouco mais adiante, para dizer, olha, Deus, eu vou confiar em Ti inteiramente, eu vou me entregar inteiramente nas Tuas mãos, eu vou deixar que Tu guies a minha vida completamente, eu dependo de Ti. Se não fores Tu, eu para fora de pé já não posso fazer nada, já não controlo nada. E quando você entra fora de pé e se entrega nos braços de Deus e decide ser uma pessoa entusiasta com Deus e uma pessoa viver a sua fé de uma forma extravagante, você vai ver grandes coisas acontecerem. Você vai ver que Deus faz aquilo que o apóstolo diz que Ele é capaz e quer fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos.
Que coisa tremenda. Eu não sei o que é que nós pensamos. Às vezes pensamos muito baixinho. Mas olha, Deus quer dar muito mais do que aquilo que tu pensas. Ou do que aquilo que tu és capaz de pedir. É um Deus extravagante. É um Deus que requer da tua parte esse entusiasmo na fé. E se nós queremos ser imitadores de Jesus, nós temos de ser pessoas entusiasmadas em Deus. E pessoas dispostas a viver uma fé extravagante. Não só uma fé para cumprir os mínimos. Não é? Para cumprir os mínimos. Há muita gente hoje, em muitas coisas, em muitas circunstâncias da vida, a cumprir os mínimos. Mas não. Essas pessoas que apenas se limitam a cumprir os mínimos, é apenas para chegar ao fim do mês receber o seu salário, ou para chegar à prova na escola e conseguir passar ali à rasquinha, mas não tem aquela centelha de vida. Não tem aquele entusiasmo, não tem aquela... Vão ficar sempre a viver ali nos limites, mas nos limites para baixo, nos limites da insuficiência, nos limites da mediocridade, nos limites da insatisfação espiritual, porque não se entregam. É preciso entrarmos na água, sair fora de pé, dizer: Deus, eu estou aqui. Tu mandaste-me avançar, eu estou aqui, agora depende de ti, Senhor. Faz em mim conforme o teu querer. E os nossos olhos devem estar postos em Jesus. Jesus fez milagres extravagantes. Jesus deu-nos uma vida extravagante. Jesus ensinou-nos uma ética extravagante. Jesus foi extravagante neste bom sentido da palavra. Eu espero que todos entendam o que eu estou a dizer. Neste bom sentido da palavra. Não basta cumprir os mínimos. Não basta ser uma pessoa minimamente decente. Eu não mato, eu não roubo, eu não sei o quê. Pois, está bem. Mas isso é o mínimo que se pode esperar. Não é preciso ser crente para isso. Basta ser um bom cidadão. Agora, saímos da nossa zona de conforto e dizer: Senhor, eu estou aqui. Faz como queres fazer. Isso exige coragem da nossa parte. Mas nós temos um bom modelo, um bom exemplo, que é Jesus. Por isso vamos ser extravagantes na fé. Vamos ser entusiastas na fé. Em Deus. Amém? Vamos chegar em pé. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos durante os momentos. Eu não sei quantos estão aqui, quais são as pessoas que estão aqui. Para quem que se sentiram desafiados com esta palavra, ou para quem esta palavra faz sentido, um sentido particular, um sentido especial. Talvez você esteja um pouco cansado de viver uma fé medíocre, de viver uma fé rasteirinha, de viver uma fé em que não é capaz de sair da sua zona de conforto. Mas aquilo que Deus está a dizer esta manhã é: tem coragem para sair da tua zona de conforto. Tem coragem para avançar. Tem coragem para entrar no mar da minha graça, no oceano da minha graça. Tem coragem para provar e ver que a minha graça está sobre ti. Que a minha graça te sustenta. Tem coragem de confiar em mim plenamente para viveres uma vida com abundância, uma fé extravagante. Em nome de Jesus. Pai, esta manhã eu oro para que verdadeiramente nos desafies, Senhor, a viver uma vida da fé em extravagância, Senhor. Que nós possamos ser entusiasmados nas coisas do Reino, Senhor. Que nós possamos amar-te de uma maneira que possamos estar dispostos a sair da nossa zona de conforto, Senhor, para verdadeiramente ver o teu poder, a tua graça, Senhor, levantar-nos, sustentar-nos, inspirar-nos, abençoar-nos, suprir as nossas necessidades, levar-nos mais adiante, Senhor, de formas como nunca pensámos nem pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, faz o milagre da nossa vida, Senhor. E todo o povo diz: Amém. Amém.